Você reclama que não tem nada novo, mas quando foi a última vez que você apoiou alguma coisa que estava começando? Oi, eu sou o Lex Dini, sou artista visual e você está no Cyberdrama. Quantas vezes você passou direto por algo que até parecia interessante, mas por alguma coisa que te desagradou você deixou pra lá? Nesse vídeo, eu vou trazer alguns pontos da importância da gente apoiar a criatividade, mesmo que a gente nem goste tanto daquilo. Se você gosta de arte e tecnologia, aqui é o seu lugar. Não esquece de se inscrever aqui no canal, comentar, compartilhar e dar like. Isso ajuda bastante. Você já parou pra pensar como que o mundo criativo ou como a criatividade afeta a sua vida? A gente sabe como a internet é super importante para divulgar coisas que a gente nem conhecia. Eu tenho falado isso nos outros vídeos, mas tá fazendo esse vídeo em especial é porque eu passei algumas situações. Passei não, eu sempre venho passando elas e percebo que as pessoas têm um pouco de dificuldade com o novo. Você já parou pra pensar o tanto de coisa que a internet trouxe pra você que você nem conhecia, mas aquilo acabou sendo seu queridinho do coração? De onde vem a música que você escuta e que te toca bastante, aquele filme que te transformou de alguma maneira ou que te traz alguma boa sensação, ou aquele aplicativo que você sempre consegue contar com ele e mexer nele de maneira super simples. Tudo isso fez parte do mundo das ideias um dia, antes de estar concretizado para você ver, mexer, escutar ou assistir, aquilo um dia foi uma ideia e alguém foi lá e fez. Tá, mas isso é um pouco óbvio, Lex. O que eu tô querendo dizer é que a criatividade, ela precisa ser exercida e muito mais do que só ser exercida, ela precisa ser alimentada. E como que a gente alimenta a criatividade? E eu não tô falando só das pessoas que criam, eu tô falando de todas as pessoas do planeta Terra. Isso pareceu um pouco presunçoso, talvez seja de verdade. Eu tô querendo falar o pouquinho que cada um pode fazer e vai fazer diferença na sociedade. Aí que o Cyberdrama entra. Eu já falei disso em outros vídeos que você pode assistir clicando aqui em cima, sobre a importância da internet pra gente descobrir novos horizontes, novos ambientes, novas músicas, novos livros, novos filmes. Caramba, tudo que a gente quiser e puder imaginar. Ou seja, a gente pode construir uma sociedade que é muito mais empática, inovadora e próspera. O tempo inteiro que a gente está conectado, a gente está tendo acesso a um monte de coisas que a gente nem imaginaria se não fosse pela internet. E aí a gente entra naquele crivo: gosto, não gosto, like, dislike, comento, não comento, compartilho com os amigos, dou uma risadinha, mas no final das contas, isso acaba revelando um comportamento que pode ser um pouco nocivo, tanto para a criatividade quanto para as artes. É inegável que arte e criatividade conseguem melhorar a saúde mental de maneira coletiva. Você já parou para pensar qual foi a última coisa criativa que mudou o seu dia? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. É muito legal a gente pensar como a criatividade acontece. Geralmente, nesse mundo contemporâneo, a gente tem muitas referências de outras coisas que já aconteceram. Então, dificilmente a gente vai conseguir construir uma coisa totalmente do zero. Tudo tem um pouco de raízes de algumas outras coisas, e isso é muito bom, porque a gente vai conseguindo construir um painel extremamente gigante para que mais pessoas possam se enxergar naquilo e para que mais opções tenham de outras construções estéticas mesmo. Ou seja, através do banco de ideias da pessoa, ela conseguiu fazer algumas ligações e começar a construir alguma coisa nova. Mas então vamos pensar no monstrinho da criatividade, que pessoas criativas precisam alimentar para que ele cresça, que possa ajudar a trilhar um caminho, ou então, sei lá, a fazer aquilo ser divertido e também prazeroso e, obviamente, que tenha um retorno financeiro. Quantas pessoas você não já conheceu que eram extremamente talentosas, mas que por falta de apoio ou de ter as necessidades básicas, parou de criar? Ou seja, são vários talentos que eles acabam sendo perdidos pela falta de apoio. Então, se a gente parte desse princípio, só as pessoas que realmente têm um alimento para fazer a criatividade acontecer, faz aquele bichinho crescer. Você acha isso justo? Então a criatividade é muito importante para que a gente tenha várias janelas de pensamento. Mas como que isso acontece se a gente não apoia as pessoas que ainda estão começando? Então imagina, se várias pessoas de estilos e classes diferentes tivessem seu bichinho da criatividade com apoio e iniciativa, como a gente não ia ter uma sociedade muito mais diversa? Não que a gente não tenha, mas imagina que mais pessoas pudessem se sentir incluídas. O mercado, a gente sabe que ele é extremamente cruel. Se você não tem dinheiro, dificilmente você consegue continuar. E quem acaba perdendo é o público, porque as mesmas vozes que já tinham incentivo lá atrás,
elas continuam reproduzindo seus valores e outros valores de criatividade, com outros pontos de vista, acabam se perdendo porque eles não tiveram o incentivo mínimo para que eles pudessem crescer. E no nível Brasil, a gente acaba percebendo tudo que a gente tinha na televisão antigamente vindo para a internet. E isso não é muito legal, né? Porque a gente acaba percebendo um padrão de tratamento, de coisas que não são muito legais e principalmente apoiando ideias que elas são bem antigas e que não representam a grande maioria. E eu tô fazendo esse vídeo porque eu percebo que muitas coisas que fazem bastante sucesso no nosso país de maneira estrondosa nem é tão diferente assim e acaba fazendo um sucesso porque consegue pegar todas as pessoas de várias classes sociais e de vários níveis culturais, mas que nem são tão relevantes para que a pessoa consiga ter alguma modificação interna. Toda vez que a gente está consumindo mais do mesmo, de coisas que a gente já conhecia, a gente está tendo uma perda muito grande de voz, de diversidade e de novos horizontes. E isso reflete toda uma cena cultural. Como que é na sua cidade a questão de shows de música, de teatro ou espetáculos de dança? Tem muitos ou não? Comenta aqui embaixo. Isso fica muito nítido o que as pessoas estão apoiando ou não. A falta de perspectiva ou de conhecer ou de apoiar outras iniciativas artísticas acaba prejudicando todo o cenário artístico, até na falta de perspectiva de conhecer outras coisas. Agora, essa é a minha parte favorita do vídeo, presta bastante atenção, que eu só pensei na ideia desse vídeo por causa desses pontos. O julgamento aprisiona. Me fala como você reage quando você está consumindo alguma coisa nova. Você geralmente tem um estranhamento, mas dilui aquilo, ou logo de cara você fala não gostei? Você tá julgando algo que você tá conhecendo, ou por causa daquela sua experiência, você fala sim ou não. O julgamento, ele é até bom, porque de alguma maneira ele blinda a gente da gente viver uma situação ruim, mas não necessariamente ele ajuda a gente a crescer e desenvolver novos hábitos. E esse vídeo, eu tô querendo que você desenvolva um novo hábito. Quando a gente começa a julgar muito, a gente se coloca num lugar de superior. A gente se coloca numa bancada e fala, isso não é legal, isso é legal, isso daqui passa, isso daqui não passa, mas na verdade, todo mundo passa por esse processo na vida. Mas aí a gente também precisa lembrar de uma coisa, se você está consumindo uma coisa nova, é porque alguém teve coragem de dar cara a tapa. E no julgamento, como na criatividade, a gente entra no nosso banco de ideias e puxa aquilo que a gente conhece para a gente ver se relacionar. A possibilidade da gente ter um estranhamento e falar não é muito grande. Mas será que isso é legal? E agora eu nem tô falando de grandes empresas ou de pessoas que têm incentivos gigantescos. Eu tô falando de pessoas que tentam viver de criatividade todos os dias. E vivendo nesse mundo das redes sociais, a gente tá meio que acostumado a pensar coisas ruins sobre as outras. Mas a gente acaba esquecendo que ali por trás daquela situação que a gente tá vendo, alguém se propôs a fazer. E principalmente, se é um projeto maior em que envolve muitas outras pessoas, não é só sobre aquela pessoa que está representando aquela equipe. O que eu tô querendo dizer é que não vale a pena a gente só ficar falando mal por pequenos detalhes que a gente achou que não funciona. Nunca ninguém vai pensar como você. Então, se você tá achando aquilo ruim, é legal que você consiga fazer igual ou melhor. Então, se você não tá fazendo, não tá tendo a coragem que aquela pessoa tá tendo, é muito legal você avaliar dentro de você e falar: ela tá tendo esse senso, tá tendo essa coragem, então eu vou dar esse ponto positivo pra ela. Isso é mais pra gente ter consciência quando a gente for falar mal de alguma coisa. Avalia o todo. Vê como aquilo está funcionando, vê se faz sentido e se aquilo consegue trazer novos pensamentos para outras pessoas. Talvez aquilo não sirva para você, mas isso não quer dizer que aquilo é ruim. Então eu apoio. E pensando nisso, você pode apoiar o meu estúdio de criação, que é o Estúdio Dorama. Todos os produtos que estão lá sendo comercializados têm o pensamento do cyberdrama por trás. Você pode conhecer os produtos clicando aqui embaixo. É muito legal a gente avaliar isso dentro da gente, porque às vezes a gente acaba se tornando crítico demais, quando na verdade a gente também não está oferecendo nada. Então é melhor que a gente apoie novas iniciativas e tenha outras possibilidades de sucesso do que a gente ficar fechado dentro do nosso pensamento e não absorvendo e nem ajudando a construir nada novo. Então todo rascunho ele começa através de uma vontade. Pensa nos grandes artistas que você conhece. Você sabe qual é a trajetória deles? Você já viu o que eles percorreram para chegar onde eles estão? No começo, tudo é meio desengonçado mesmo, mas é muito importante que a vontade seja o combustível para aquela coisa crescer. O que eu tô querendo dizer é que a gente precisa ser mais liberto e ser muito mais receptivo com o novo.
apoiar elas mesmas. Para de achar que você tem um checklist mental que ele precisa ser preenchido toda vez que você vê uma coisa nova. Isso só te barra de conhecer uma coisa nova, inclusive você pode estar bloqueando novas possibilidades no seu banco de ideias porque você não está recebendo coisas novas. Obviamente, a gente entra numa questão de gosto, e eu sei que isso é uma coisa muito peculiar, mas o que eu tô querendo dizer é, baixa um pouquinho a sua régua para poder estar recebendo novas ideias. E os dois lados acabam sendo beneficiados, tanto a pessoa que está querendo propor uma nova ideia, tanto você que está recebendo aquilo. Obviamente, aquilo não vai ser perfeito. Aquilo realmente está começando, mas o apoio ele é extremamente importante para que aquilo possa crescer e tomar uma outra forma que seja muito mais próxima do que você realmente gosta. E é muito legal, porque quando você sabe do que você realmente gosta, você consegue pegar novos pensamentos através de faíscas de possibilidades. Sempre que eu vejo alguma coisa nova, essa pergunta paira na minha cabeça. Como isso que eu tô recebendo faz parte do meu universo? E isso não quer dizer que você só vai ver coisas que se relacionam com você, mas é como você pode transformar tudo aquilo que você está recebendo para o seu universo. Ou seja, toda vez que a gente faz uma conexão com uma coisa nova, a gente está construindo novas conexões, transformando possibilidades e enriquecendo nosso vocabulário de ideias. É como se a gente construísse uma aliança invisível. É como se a gente entrasse num espetáculo, mas ele ainda não começou. Mas só por você estar ali, sentindo aquela atmosfera, vendo um pouco do que está escrito no telão, vendo as imagens daquele cenário, você já está falando que você quer ver aquele espetáculo e você está pronto para ver ele começar. E aposta nas coisas que estão começando. A gente sabe como é difícil criar as coisas do zero. E principalmente quando a gente tem apoio, a gente consegue fazer aquilo ir para o próximo nível. Então todo mundo que apoia, ela ajuda a criar uma atmosfera que cresce e fortalece aquele movimento. E possivelmente que daí que sai a palavra comunidade. Quando a gente consegue juntar pessoas que acreditam naqueles princípios para fazer aquilo crescer de alguma maneira. Se você está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever e dar like. É óbvio que construir novas ideias também demanda um pouco de dinheiro, mas não necessariamente que todas as ideias você precisa apoiar de maneira monetária. Então eu trouxe algumas ideias como você pode apoiar para a gente fazer esse mundo mais diverso. O apoio financeiro, que é quando você pode comprar ou então encomendar aquele produto ou serviço que aquela pessoa está oferecendo. Financiar coletivamente. Tem o clube de assinaturas, as comunidades que são fechadas somente para os assinantes, que você recebe alguma coisa personalizada por aquela criação. E não é só dinheiro que vai fazer aquilo crescer. Obviamente que com dinheiro a gente consegue sim evoluir, mas não somente. Tem o apoio social, que esse é o mais simples e que todo mundo que tem internet pode fazer, que é o simples, que eu sempre falo aqui no canal. Você pode compartilhar aquela ideia com outras pessoas, comentar com seus amigos daquilo que está começando. Isso no digital são aquelas coisas que a gente já está muito habituado, que é você comentar naquilo que está acontecendo, compartilhar com outras ideias e até mesmo mostrar que você também apoia aquilo, dando uma curtida ou compartilhando com algum outro amigo. Ou seja, é quando você interage com aquilo que você está vendo. Seja você dando like, você comentando ou você compartilhando. Inclusive, não esquece de fazer isso nesse vídeo, hein? Tem o apoio emocional. Esse é muito importante para que as pessoas possam se enxergar e falar o que eu estou fazendo de alguma maneira faz sentido. Não necessariamente que isso vai construir ou não uma ideia, mas é muito legal você perceber que tem outras pessoas que estão se conectando com as suas ideias. Que se você está vendo alguma coisa que você já tem experiência, você pode fazer um comentário que pode ajudar bastante aquela pessoa. Ou seja, fazer aquele comentário construtivo para que a pessoa possa melhorar de alguma maneira aquela técnica e a sua ideia. E aqui é legal você se mostrar presente, comentar e incentivar continua, estou esperando mais. Esses pontos de coisas muito sutis e que às vezes a gente acaba nem falando porque a gente está scrollando tanto, mas esses pequenos atos, essas pequenas atitudes ajudam bastante as pessoas a criarem força e continuar produzindo o que está querendo mostrar no mundo. O apoio profissional também é muito legal, fazer aquela rede de contato, indicar aquela pessoa ou aquele serviço ou qualquer coisa que seja para outras pessoas, para sua rede de contatos, mostrar que aquela pessoa é capaz de exercer aquele trabalho. Eu tô fazendo isso daqui porque se a gente começa a construir, todo mundo ganha dentro desse cenário. Tem também o apoio educativo. Depois que você recebe uma informação e você cria consciência sobre aquilo, você pode estar ajudando aquela pessoa de maneira subjetiva, mostrando para as outras pessoas como aquilo acontece e como aquilo pode ser feito. Então, quando você está apoiando alguma iniciativa ou algum artista, você está apontando para um futuro que você quer viver.
É escolher a diversidade ao invés da monotonia, inovação ao invés da estagnação, possibilidades ao invés de limitações. É parar de reclamar que não tem nada novo e começar a construir o novo. E se você quer ter mais ideias de como você pode utilizar a internet ao seu favor, clica nesse vídeo que eu dou algumas possibilidades. Você acha que criatividade precisa de apoio? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. E não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Não se esqueça da máxima: trate o outro como você gostaria de ser tratado. Afinal, isso não é sobre engolir o choro, é aprender a chorar, onde cada gota se torne mar, onde eu possa e saiba navegar.